Entre os meses de maio e agosto deste ano, o número de atropelamentos na região central e na Avenida Paulista, em São Paulo, caiu 61% se comparado ao mesmo período de 2010. Os dados são da Companhia de Engenharia de Tráfego, que desde maio pôs em prática um programa de proteção ao pedestre. A fiscalização foi intensificada no começo de agosto e já resultou na autuação de mais de 2.000 motoristas que insistem em desrespeitar a faixa de pedestres. Em Santa Catarina, o desrespeito à faixa de pedestres também está na mira das autoridades de trânsito, mas a população reclama de locais onde a faixa não dá para ser vista nem por quem está a pé. O Código Brasileiro de Trânsito prevê punições para o motorista que parar em cima da faixa ou não dar passagem para o pedestre que deseja fazer a travessia. Em Tubarão, seja pelo desrespeito à sinalização por parte dos motoristas, da imprudência dos pedestres e até da falta de pintura nas faixas, transitar tem ficado cada vez mais arriscado. Às vezes o pedestre se aproveita também um pouquinho, né? Porque às vezes não espera. Eu sou uma que faço isso às vezes. E um pouco também mais aos motoristas, né? Que se a gente não tomar cuidado, eles passam em cima mesmo, né? Neste ponto, próximo à Unisul, onde há intenso fluxo de pessoas, as faixas de pedestre estão quase apagadas, o que dificulta a visibilidade dos motoristas e oferece riscos aos pedestres. Traz uma insegurança, uma certa insegurança, né? Porque a gente sabe que hoje o trânsito é muito complicado, né? Tem motoristas que param, tem outros que não param, tem pessoas que respeitam as faixas, tem outros que não respeitam. Eu, por exemplo, sou motorista, eu espero primeiro o pedestre passar para depois, mesmo que eu esteja no meu direito, né? Mas nem todo mundo pensa assim. De acordo com o engenheiro de trânsito da Prefeitura, uma licitação está sendo feita para que se iniciem os trabalhos de revitalização das faixas. Na realidade, a gente está agora findando o processo licitatório. Eu acho que ainda semana que vem estaremos abrindo as propostas para ver quais as empresas que ganharam a licitação para fornecer tinta, placa, haste, todo o material de sinalização que a gente precisa, né? Então, creio que mais 15 dias nós estaremos já começando a revitalizar essas áreas que estão pouco apagadas, né? Mas, mesmo com as faixas pintadas, a segurança no trânsito também depende daqueles que circulam. Eu acho que falta educação tanto de uma parte como do outro, né? Porque eu acho que não adianta um ter educação e o outro não, né? Então, cada um fazendo a sua parte, eu acho que dá certo. Bom dia. Aqui no Distrito Federal, o respeito à faixa de pedestres completou 14 anos. Uma pesquisa feita pelo Departamento de Trânsito do DF mostrou que em 2010, em 80% das travessias, o motorista parou o veículo para que o pedestre atravessasse na faixa. Essa pesquisa também foi feita com os pedestres e revelou que em 54% dos casos, o pedestre fez aquilo que aqui chamamos de sinal de vida, que é erguer o braço para indicar ao motorista a intenção de atravessar na faixa. Sobre esse assunto, vamos conversar com o Coronel Renato Azevedo, que foi o responsável por implantar aqui no DF o programa de respeito a faixas de pedestres. Bom dia, Coronel. O respeito à faixa aqui no DF se deve mais a campanhas educativas ou à punição aos motoristas? O respeito à faixa aqui foi um processo fortemente educativo. Está provado nas ações de trânsito que processos focados somente na repressão, nas multas, eles têm um resultado imediato muito bom, mas logo, logo, tudo volta a ser como era antes. Ao contrário, quando o processo é educativo, nós mudamos o comportamento coletivo das pessoas. Por isso, há 14 anos, respeitamos a faixa. Agora, por que a campanha educativa aqui no Distrito Federal deu certo e em outros estados não dá? Olha, eu não conheço bem os processos que estão sendo desenvolvidos nos outros estados, mas é preciso perseverar, é preciso acreditar. É preciso acreditar que o povo brasileiro, que o cidadão brasileiro é capaz de fazer algo que em todas as grandes cidades do mundo é feito há vários anos. Agora, multar, na sua opinião, não resolve o problema? Não, a multa faz parte do processo. Infelizmente, nós temos motoristas que só mudam o seu comportamento pela força da multa. Mas o processo tem que residir nas ações educativas, porque essas é que são duradouras. Na sua avaliação, o que mudou no trânsito do Distrito Federal nesses 14 anos aí de respeito à faixa de pedestres? O motorista de Brasília passou a ser um motorista mais consciente. Não foi de graça que nós reduzimos os nossos acidentes de trânsito. Passou a ser um motorista mais consciente, mais solidário, mais respeitador, portanto, mais civilizado. Ele adquiriu um outro patamar de civilidade no trânsito. Ok, Coronel Renato Azevedo, obrigada pela sua participação no Repórter Brasil. Bom, a multa para quem desrespeita a faixa de pedestres ultrapassa os R$190, por isso é bom também ficar atento. Voltamos ao estúdio do Repórter Brasil. Ok, Luana, muito obrigada.